Bom dia, a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Estamos felizes e alegres por estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Depois de uma semana quente, espero que os irmãos não tenham tido dificuldade essa semana com o calor. Hoje já deu para ver que Deus deu um refrigério para a gente, né? Espero que esse refrigério não passe do ponto e caia um temporal aí, mas graças a Deus pelo sol, pela chuva, pelo calor, frio, tudo isso vem da sua poderosa mão. Bom, queria te convidar a ler o texto que está em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 até o verso 18. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versos 1 ao 18. O tema que vamos abordar se chama o desafio de formar sucessores. O desafio de formar sucessores. Esse é o tema de hoje. Diz assim: quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem isso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podiam mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não lhes disse que não fossem? Amém? Só até aqui a nossa leitura. Vamos a Deus em oração mais uma vez.
Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por esse culto tão caloroso que prestamos a Ti. Obrigado porque a Tua presença se manifesta entre nós. E também pelo momento da Tua palavra, onde, quietos, sossegados, em paz, nos sentamos para ouvir a Tua voz. Então fala conosco, Senhor. Ainda não sabemos o que o Senhor quer falar, mas com certeza sabemos que o Senhor vai falar. Então abra os nossos corações e ouvidos para que a Tua palavra entre e faça mudança em nós. Que toda a glória seja Tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, antes de explicar o tema, o desafio de formar sucessores, eu pesquisei na internet para ver se eu achava alguma coisa sobre mentoria profética. Eu pensei nesse tema, ou nessa frase, porque o texto que está diante de nós nada mais é do que uma conclusão de curso de mentoria. Durante 10 anos, Elias e Eliseu caminharam juntos, Elias formando Eliseu, e o texto que temos diante de nós nada mais é do que o TCC desse curso, é a conclusão do curso. Eliseu vai passar por alguns testes, algumas provas, até que, por fim, Elias será levado para o céu, e então Eliseu torna-se o sucessor. Com aquele pedido célebre que você conhece, já ouvimos pregações sobre isso, dai-me porção dobrada do teu espírito. Aí eu só pensei assim, eu falei, será? Será que tem alguma coisa na internet sobre mentoria profética? Não é possível. Irmãos, eu achei. Não poucos sites, não poucas ofertas. E detalhe, são cursos pagos na internet. Eu achei um que me chamou a atenção e eu trouxe aqui só para você escutar, né, a propaganda do curso. Vai que alguém se interessa, né? Vai que alguém se interessa. Duas curiosidades sobre esse curso é que o curso é oferecido em dois modos diferentes. Tem o curso online e tem o presencial. E o presencial conta com um laboratório profético. Né? Eu fiquei imaginando as pessoas sentadas numa roda. Enfim. O slogan do curso se chama Escola de Ativação Profética. Está escrito assim, abre aspas. Mentoria profética desenvolvida pela pastora fulana de tal, como parte do ministério profético, visa ensinar, equipar e ativar o povo de Deus, através de cursos online, a fluir profeticamente, aprendendo a ouvir a voz de Deus, crescendo em intimidade com Deus e em sua vida espiritual. Quem tiver interessado, depois eu passo aí o endereço. Bom, irmãos, brincadeiras à parte, o que nós veremos nesse texto é algo muito sério. O que Elias fez com Eliseu, já adianto, não tem nada a ver com transferência de unção, ativação profética, ato profético ou qualquer balela do tipo. Essas coisas não possuem fundamentação bíblica, doutrinária, não tem nenhum respaldo no Novo Testamento, sobretudo na história da igreja até tempos recentes. Essas coisas são fundamentadas em, basicamente, emocionalismo e uma espécie de pouca profundidade doutrinária e teológica. Bom, o que Elias está fazendo, então? Em resumo, Elias está formando um Eliseu. E a gente não vai explicar isso agora, porque isso vai ficar muito claro nos próximos sermões. Enquanto a história dos reis avançar, você vai entender o que foi o trabalho de Elias. Ele não deixou apenas um obreiro, um profeta, um mero sucessor, não. Ele deixou um Eliseu aqui. E Eliseu vai ser tão importante para o povo de Israel quanto é importante para a igreja hoje. É tanto que os seus feitos, tudo que ele fez, fala até os dias atuais. Bom, isso tudo nós veremos. Mais ainda, a lição que aprenderemos hoje é: a obra de Deus está sempre a uma geração de extinção, disse um pregador. Precisamos aprender com Elias, que por 10 anos mentoreou Eliseu. E perto do fim,
ainda tem lições a ensinar, como alimentar a fé nos milagres do passado, aprovar a fé nos milagres do presente e fortalecer a fé para os desafios do futuro. Essa vai ser a nossa estrutura, o nosso caminho de hoje. Então, vamos em primeiro lugar, alimentar a fé nos milagres do passado. Deixe sua Bíblia aberta, 2 Reis 2, capítulo 2, versos 1 ao 6. Como eu disse, nesse finalzinho de curso, de mentoria, de discipulado, de aprendizado, Elias vai, em primeiro lugar, levar o seu discípulo para o passado. Ele vai fazer uma espécie de caminhada final com ele. O texto é muito claro, eles saem de Gilgal, vão para Betel e depois para Jericó. Esses 3 lugares eram lugares onde tinham os seminários da época, né? O que a Bíblia chama, desde o livro de Samuel, de escola de profetas. É o que correspondente hoje seria os seminários. E esses seminários estavam montados em 3 lugares estratégicos: Gilgal, Betel e Jericó. O intuito de Elias aqui é muito simples. Elias quer, como qualquer mestre que se despedir dos seus discípulos. Afinal, tem discípulos espalhados por todos esses lugares. Mas a intenção de Elias é um pouco maior do que isso. Vai um pouco além. Eu lembro para você, Elias está formando Eliseu. Deixe isso na sua memória. E para terminar essa formação, a primeira coisa que Elias vai fazer com Eliseu é visitar o passado. Todos esses 4 lugares, terminando em Jordão, onde eles vão visitar, onde eles vão caminhar, são lugares históricos na memória de Israel. E a primeira coisa para que um discípulo esteja realmente capacitado é que ele consiga lembrar da história, sobretudo a história do povo de Deus, dos feitos poderosos de Deus, e encontrar força nessas coisas. Em outras palavras, alimentar a sua fé no passado de glória. É isso que Elias vai fazer. Então, em resumo, bem rapidinho, em primeiro lugar, eles estão em Gilgal. O que era Gilgal? Gilgal é um marco histórico porque é o lugar onde Josué, junto com o povo aqui, na maioria deles, né, quase a totalidade, eram a nova geração de Israel. Eles eram nascidos e criados no deserto. E eles não tiveram a oportunidade de se circuncidar ainda. Então, quando chegam em Gilgal, Gilgal tornou-se um marco histórico por isso. Porque ali é onde Josué vai conduzir a circuncisão dos homens que nasceram no deserto, né, e que agora entraram na terra prometida. Em outras palavras, Gilgal se tornou um marco de um lugar de recomeços. Era assim que o povo se identificava. Depois de Gilgal, mais adiante, eles vão para Betel, onde significa literalmente casa de Deus. Outro marco histórico do povo, onde tanto Abraão quanto Jacó renovaram a sua aliança com Deus. Então, quando o povo pensava em Betel, eles pensavam em um lugar de bênção e de renovação. Mais ainda, seguindo, eles vão parar em Jericó e depois no Jordão, respectivamente. De novo, fazendo referência a Josué, Jericó é o lugar onde Josué conduz, lidera a primeira vitória de Israel na Terra Prometida, e Jordão é o lugar onde Josué lidera o primeiro milagre realizado, obviamente, pela liderança dele no meio do povo de Israel. Então, veja, Elias, muito mais do que visitar, ele está querendo ensinar alguma coisa para o seu discípulo, talvez suas últimas lições. Talvez a lição seja essa: mostrar para Eliseu que o Deus dos mestres também é o Deus dos sucessores. Mostrar que Deus esteve com Moisés, com Josué, mas também está com Elias e que também estará com Eliseu. Talvez essa seja a lição. Mas a visita de Elias vai muito mais além. Mais do que visitar seus discípulos, os marcos históricos, no finalzinho, Elias também visita um lugar, irmãos, que é difícil de entrar: o coração das pessoas. Elias visita o coração de Eliseu. Por isso que a gente tem esse diálogo estranho no texto. Você percebeu? São 18 versículos, 3 versículos são meramente repetições. Mas não é uma repetição total, porque eles estão saindo de um lugar para o outro. Em cada lugar que os dois chegam, Elias diz a mesma coisa. E aí Eliseu responde a mesma coisa. Elias fala mais ou menos assim: olha, Deus me disse para ir a Betel ou a outro lugar. Você tem que ficar aqui. Eliseu responde: não, eu juro por Deus e pelo Senhor que eu não te deixarei ir só.
E aí os dois vão juntos. Então isso acontece repetidas vezes. Quando a gente vê isso acontecendo 3 vezes, não tem como a gente não se lembrar do apóstolo Pedro, né? Que negou Jesus 3 vezes. Que, como a gente viu em pregações passadas, recentes, na restauração que Cristo promoveu nele, ele também teve que responder 3 perguntas e também fez isso 3 vezes. Claro, irmãos, as duas coisas estão alinhadas aqui. Por que 3 vezes? Por que enfatizar isso? Por que insistir nisso? Porque Elias queria que Eliseu firmasse o compromisso no seu coração. Elias queria ter certeza que aquele compromisso firmado por Eliseu há 10 anos atrás, lembra? Quando ele queimou os bois, quando ele largou o que tinha, quando ele se despediu dos seus parentes, quando ele resolveu seguir, e já adianto para você, não foi fácil esses 10 anos. Não foram 10 anos de pregação em cima de um púlpito, de uma turnê glamourosa. Não. Foram 10 anos de serviço árduo, muitas vezes passando pelo meio do deserto. Imagina você servir um camarada simples, como Elias, que vivia de maneira simples, muitas vezes andando de deserto em deserto. Foi assim a vida de Eliseu durante 10 anos. Então o que Elias quer fazer no final é só confirmar, será que ele ainda continua com o mesmo espírito de ousadia, de coragem, de perseverança? Vamos ver então. É provável, irmãos, que a partida de Elias estivesse atrelada a algum tipo de perigo. Pensa comigo, todo mundo sabia, inclusive os discípulos, Elias já tinha dito isso para todo mundo. É hoje, ou está próximo a minha partida. O Senhor vai me tomar, o Senhor vai me levar. Só que o ponto é, ninguém sabia como seria isso. Pense comigo, Elias poderia ser levado numa batalha. Eles poderiam chegar no meio do deserto e aparecer inimigos. Ou até o próprio rei, filho de Acabe aqui, né, o segundo filho de Acabe no trono, poderia mandar soldados. Enfim, Elias poderia partir de várias maneiras. E o que está associado a essa partida, né, a partida sempre está associada a coisas ruins. Né? E aí, o que está implícito aqui é, fique aqui, porque o Senhor me direcionou para lá. Em outras palavras, é lá que eu vou partir. Então, se tiver algum perigo lá, se você ficar aqui, você fica seguro. Mas é aqui, irmãos, que nós vemos o coração de Eliseu aberto. Esse homem humilde, com coração de servo, também tinha um coração valente. E ele diz assim, eu juro por Deus e pelo Senhor e por você, Elias, que eu irei contigo aonde você for. Em outras palavras, eu vou estar contigo até o final. Como quem deixasse implícito, se for para morrer, a gente morre junto, mas eu vou junto contigo. Bom, isso indica para Elias que esse servo está preparado. Bom, isso nos ensina, irmãos, que além da mente do servo ou do discípulo, precisamos cuidar do seu coração. Porque a verdade é que as batalhas que viriam à frente, elas vão exigir, ou melhor, elas vão provocar cansaço, incerteza, dúvida e perigo. E aí, nesses momentos, vai valer aquilo que Deus disse para outro sucessor, o sucessor de Moisés. Lembra o que ele disse? Ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, é assim que a gente alimenta a fé nos milagres do passado. Segundo, Elias também vai mostrar, olha, não é só de passado que a gente vive. A gente também vive no presente. Em segundo lugar, provar a fé nos milagres do presente. É o que está faltando para concluir a formação de Eliseu. Vamos ver isso aqui? Verso de número 7 e 8. O texto diz que, atravessado todos esses lugares, passado por todos esses discípulos, eles chegam agora às margens do Rio Jordão. Bom, eles estão ali parados, diante do Rio Jordão. E agora, como é que a gente atravessa isso aqui? Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você, porque a gente está num capítulo que o rio vai abrir 2 vezes. O Rio Jordão é grande, parece um pequeno mar, uma coisa, né, gigantesca para nós. O ponto é o seguinte, não é porque a gente está vendo um rio abrir 2 vezes que isso aqui é um milagre pequeno, ok? Então eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Toda vez que o rio abrir, irmãos, é um milagre extraordinário.
O texto vai dizer 2 vezes que eles vão passar com os pés secos no meio do rio. 50 profetas estão à distância vendo isso acontecer. A última vez que isso aconteceu foi só anos atrás com Josué na entrada da Terra Prometida. Em outras palavras, trata-se de um milagre extraordinário. E melhor ainda, embora seja um milagre que lembra o passado, mas é um milagre que acontece no presente. E aqui, irmãos, a gente tem uma lição extraordinária, porque Elias está conectando passado e presente. Ele está conectando 2 gerações. E eu já adianto, o desafio de formar sucessores passa pelo desafio de conectar as gerações. Como é bom, irmãos, visitar o passado. Como é bom visitar as Escrituras. Como é bom fortalecer a nossa fé no exemplo e na vida de outras pessoas, tanto da Escritura quanto da nossa história. Como é bom ler biografias. Como é bom ver homens e mulheres que tiveram intimidade com o Senhor. Mas como é bom provar tudo isso também. O que Elias está ensinando para Eliseu é: ei, a tua fé pode ser alimentada no passado, mas é no presente que os desafios virão. É no presente que a sua fé será testada a todos os momentos. E aí, conectar passado e presente é o nosso desafio também. Bom, não precisamos viver de saudosismo. Podemos lembrar e viver os feitos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o mesmo. A sua aliança não foi anulada. E ainda tem homem de Deus no norte. Amém? Bom, o texto diz que Elias enrola o seu manto na mão, ele bate nas águas, as águas se dividem e eles passam a seco. Para então, em terceiro lugar, caminharmos para o último estágio desse curso: fortalecer a fé para os desafios do futuro. Aqui nós começamos, versos 9 e 10. Aquele pedido de Eliseu, né? Curioso. Vamos ler de novo, 9, verso 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Bom, irmãos, aqui a gente tem uma espécie de presente de formatura. É basicamente isso. Elias já está convencido. Ele não precisa de mais nada. Deus tinha dito isso para ele lá em 1 Reis 19, que Eliseu seria o seu sucessor. Ele passa 10 anos ensinando Eliseu. Agora, no final, ele faz essa sequência de testes com Eliseu. Ele mostra mais um milagre para Eliseu. Ele atravessa o rio com ele. Elias está satisfeito. Tão satisfeito que resolve dar um presente de despedida. É claro que Elias não tinha ideia do que Eliseu ia pedir, né? E aí Eliseu pede. Mas antes de analisar o pedido de Eliseu, eu quero pensar com você rapidinho o que Eliseu não pediu, antes de pensar no que ele pediu. Pense você está diante de o maior homem de Deus da sua geração. Um camarada que fez fogo chover do céu 2 vezes, que foi alimentado por corvos, enfim, que através de uma oração pioneira, viu um garoto voltar à vida. É um homem de Deus, alguém com intimidade, que ora a Deus e constantemente vê sinais e prodígios acontecendo. Imagine o que um de nós pediria. É um pedido só. Não é o gênio da lâmpada, né? Mas é o profeta Elias falando: olha, me pede qualquer coisa. Pode pedir. Você merece, meu filho. Irmãos, o que ele pede é tão extraordinário quanto o que ele não pede. É claro, irmãos, que Eliseu não pediria riqueza aqui. Ele não pediria tesouros, até porque isso não faz parte da característica, da personalidade de Elias, até porque Elias não juntou bens e tesouros. Elias era uma espécie de nômade que vivia pregando em todo lugar. Mais refugiado, mais fugindo do que parado. Então ele não pediria dinheiro aqui, claro que não. Mas ele podia pedir coisas relacionadas ao próprio ministério. Como, por exemplo, glamour. Como, por exemplo, tranquilidade. Imagine, 10 anos fugindo de Acabe e sua família. Um pedido, irmãos, que talvez eu faria seria isso. Elias, pede a Deus para me dar um ministério em paz. Eu estou cansado de viver no deserto, cara. Estou cansado de fugir para lá e para cá. Ou melhor, pede a Deus um rei justo para colocar no trono.
Pede a Deus, sei lá, um pouquinho de reconhecimento. Melhor, pede a Deus para dobrar o número dos profetas que temos. Temos 3 escolas, tem 20, supondo aqui, discípulos em cada escola. Se a gente dobrar esse número, a gente tem um pequeno exército. Não sei, irmãos. Ele poderia ter pedido tanta coisa. Mas o que ele pede? Vamos ao texto. Ele pede, irmãos, o famoso, me dê porção dobrada do teu espírito. Eu li assim na versão tradicional. Por quê? Porque isso aqui causou mais confusão do que ajudou. Não o texto bíblico, é claro, né? Mas a interpretação de alguns irmãos. Então, quando a pessoa vê porção dobrada, a pessoa já brada, né? Já fica animada. Peraí, eu quero mais, eu quero mais. Irmãos, presta atenção. Muito simples, eu vou explicar isso para você. Todos os comentários, todas as bíblias de estudo que eu tenho em casa, dizem a mesma coisa. Porção dobrada faz referência a Deuteronômio 21:17, que é o direito de herança do primogênito. Só isso e nada mais. Direito de herança do primogênito e, segundo, direito de sucessão. Ponto, explicado. Em outras palavras, Eliseu se comportava como um filho de Elias. Inclusive, ele vai chamar Elias de pai mais à frente, como a gente leu. Então, ele está dizendo para Elias assim, Elias, você tem vários alunos, vários discípulos, mas só eu sou como um filho para ti. E se eu sou como um filho para ti, então eu quero resgatar o direito de primogenitura. Irmãos, é isso que significa o texto. Então vamos lá. O que Eliseu não está pedindo? Eliseu não está pedindo para ter um ministério melhor do que o seu mestre. Porque a pessoa lê porção dobrada e a pessoa pensa assim, não, ele quer ter um ministério dobrado ao de Elias. Não é isso. Pense em herança. Você tem 3 filhos. Se o primogênito ganha o dobro da parte dele, ele não ganha o dobro do todo, ele ganha o dobro da parte dele. Entende? Então Eliseu não quer ter um ministério mais famoso, mais glamuroso, mais glorioso, mais poderoso que o de Elias. Embora a história vai mostrar que Eliseu vai ter mais feitos que Elias. Mas isso não tem a ver com o seu pedido. Isso tem a ver com a misericórdia de Deus e com a capacidade que Deus usou Elias para formar um sucessor tão extraordinário como Eliseu. Bom, porção dobrada do teu espírito, então, irmãos, significa simplesmente isso. Eu quero herdar o teu ministério. Eu não quero, Elias, que o ministério acabe. Eu não quero que ele termine com a sua partida. Eu quero que ele continue. E eu quero que isso aconteça através de mim. Mas eu não posso sozinho. Eu preciso do teu espírito profético. Eu preciso da tua coragem, da tua ousadia, da tua fé, da tua perseverança, da unção que repousa sobre você. É isso que Eliseu está pedindo, humildemente, irmão. Não é um pedido egoísta, orgulhoso, soberbo. Não, é um pedido de quem acha que não consegue, mas que deseja prosseguir e continuar o ministério. Bom, esse é o pedido desse jovem. E aí Elias responde da única forma que ele pode responder. Poxa, eu achei que você ia pedir minha capa de presente. Né? Eu achei que você ia pedir meu cajado, sei lá, né? Alguma coisa assim, os gafanhotos que eu tenho aqui no bolso. Mas aí você pediu isso, então eu não sei se eu posso te dar, mas faz o seguinte, fica perto de mim, porque se você ficar perto de mim e você me ver subindo, então você receberá o que pediu. É claro, irmãos, que Elias não pode dar o que não é dele. Ele só pode dar o que é dele. O ministério não é dele. O ministério não é meu. O ministério é de Deus. Amém? Bom, ainda nesse trecho, outra coisa que fortalece a fé desse jovem para o futuro, pense bem comigo, é a forma como Elias vai. E quando Eliseu, depois de atravessar o rio, aquele milagre, quando ele vê, irmãos, se imagine lá, quando ele vê essa cena extraordinária acontecendo, ela é tão forte para o coração de Eliseu que Eliseu não pensa só na partida, ele pensa na vida inteira de Elias. É tanto que os teólogos tratam essa frase que Eliseu vai dizer como o epitáfio de Elias. Meu pai, tu era como os carros e os cavaleiros de Israel. É o epitáfio de Elias. Em outras palavras, a cena foi tão extraordinária que isso provocou no coração de Eliseu o quê? Uma reflexão sobre a vida e a partida de Elias. E como é que foi essa partida? Primeiro, irmãos, carros de fogo com cavalos de fogo. Isso aqui não é metáfora, ok? Separaram os 2 homens no meio do deserto. Extraordinário, irmãos. Imagine a cena, imagine o terror. E por que fogo aqui? Irmãos, poder, glória,
força. É isso que Deus está mostrando. Mas também é uma alusão ao ministério de Elias. Um ministério associado ao fogo, onde o fogo caiu do céu pela oração de um único homem. Separam os dois. Essa separação é importante. Porque, de novo, lembra, nós estamos trabalhando com 2 gerações. O desafio de formar sucessores é também o desafio de conectar gerações. E o que Deus está fazendo aqui é basicamente agora separando as gerações. Dizendo, ei, Elias vai para cá, Eliseu para cá. O seu ministério acaba, o seu começa. Você vai, você fica. Você está pronto para ir, você está pronto para ficar. É isso que acontece. E aí um erro que as pessoas dizem é que Elias foi levado em carro de fogo. Não, ele foi levado no redemoinho. Isso diz até no verso 1 do capítulo 2. Os carros de fogo, a carruagem de fogo separa, mas quem leva Elias é o redemoinho. De novo, um símbolo de força, poder e autoridade. É assim que ele sobe até o reino de Deus, até o Pai. Bom, uma cena extraordinária que, como eu disse, Eliseu vai concluir com a frase, meu pai, reconhecendo que, de novo, ele é como que um primogênito de Elias. Mas disse, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Sabe o que significa isso, irmão? Significa basicamente dizer assim, você valia por um exército inteiro. Você era um homem tão extraordinário. Você foi um homem tão extraordinário, tão servo de Deus, com tanta intimidade com o Senhor, que você contava como todo um exército de Israel. Lindo, irmãos, isso. Belo demais. Mas uma nota eu quero deixar para você. Elias foi o último arrebatado entre os homens. Já pensou nisso? Nós temos uma pequena lista na Bíblia que conta com Enoque e agora com Elias. Elias foi o último arrebatado entre os homens. E como isso é especial, irmãos, porque isso aponta também para aquele dia glorioso. E eu repito para você, rapidinho, o arrebatamento não será secreto. Nós temos mais evidências num arrebatamento glorioso do que num arrebatamento secreto. Eu provo para você. Jesus disse em Mateus capítulo 24, veja, a partir do verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí alguém diz assim, viu, pastor, foi rápido. Não, irmãos. Pense num relâmpago. Pense num dia de tempestade. O que acontece? Clarão nos céus. Barulho, estrondo, temor nos corações. Jesus explicou. A própria metáfora que ele usa no texto, ele mesmo explicou. É só você continuar a leitura. Grava. Tem relâmpago do Oriente ao Ocidente. Olha o que ele diz aqui. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. A gente não sabe se é clarão, se é uma luz muito forte, o que vai acontecer. Mas veja, um sinal. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mas ele enviará os seus anjos. Então não tem roupa caindo no chão. Presta atenção nisso. Os seus anjos com grande som de trombeta. Olha o estrondo do trovão, do relâmpago. Veja. Estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, ou 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Lembra? Ele vai vir como relâmpago, que vem do Oriente até o Ocidente. Em outras palavras, vai ser visível e vai varrer a terra. Porque onde tiver um eleito, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo temente de Deus, os anjos recolherão vocês. Então grave isso. Elias foi o último arrebatado entre os homens e você será o próximo. Amém? Se você crê nisso, você será o próximo. Mas para fechar, então, o curso foi concluído. Acabou. Elias partiu. Só que Elias se esqueceu de um detalhe. A gente atravessou o Jordão. A gente está do outro lado, agora a gente tem que voltar ao Jordão. Não é isso? Atravessamos, e atravessamos com os pés secos. Outro problema unido a isso. Tem 50 profetas, né? Acampados nas proximidades. É um pouquinho longe, mas eles conseguem ver o Jordão. Imagina se Eliseu volta nadando ali. Depois de receber a sucessão, depois de ser o continuador desse grande ministério, imagina se ele volta nadando. Ele parou na frente, pegou o manto de Elias e bateu na água. Em outras palavras, ele pega aquele conselho, lembra?
a gente não pode viver só de passado. Todos os milagres do passado apontam e querem dizer para o nosso coração que nós podemos viver os milagres no presente. Lembra? É uma fé alimentada, é uma fé provada e uma fé que está preparada para os desafios do futuro. Só que aí, irmãos, acontece uma coisa estranha no texto. E eu quero ressaltar isso rapidinho para você. Há uma dúvida aqui entre os teólogos, porque duas coisas podem ter acontecido aqui, tá? Primeiro, Eliseu bateu na água, ok? E ele disse essa frase: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Uma frase meio reclamona aqui. E aí, o rio se abriu. Mas existe uma outra hipótese, de que Eliseu bateu na água 2 vezes. Se essa segunda hipótese, eu estou dizendo hipótese porque não tem como a gente saber de acordo com o texto original. Ele dá a entender 2 coisas, tá, irmãos? Que ou Eliseu bateu 1 vez ou ele bateu 2 vezes. É tanto que se você ler o texto com atenção, parece em português, aqui tá fechado, tá batido o martelo, que foi 1 vez só, mas no texto original dá a entender que ele bateu 2 vezes também. Mas vamos lá. Se ele bateu 1 vez ou ele bateu 2 vezes, o ponto é, o que está certo aqui? É a frase que ele diz. Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Ele não está errado, Deus era Deus de Elias. Mas a principal lição que os sucessores têm que entender é que o Deus de Elias é o teu Deus também. Então, a oração correta aqui era: onde está o meu Deus? E não o Deus de Elias. Então, a gente acredita que essa foi a última lição aprendida por Eliseu. É tanto, irmãos, que ou na primeira ou na segunda vez, o rio se abriu. Esse primeiro milagre aqui é tão importante quanto todos os outros. Lembra? Foi o primeiro milagre realizado por Josué, o sucessor de Moisés. E mais que isso, os discípulos estão lá, ao longe. Eles veem Eliseu abrindo o rio, passando por ali, e eles concluem: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Como quem dissesse, daqui em diante, Deus, que era o Deus de Elias, será o Deus de Eliseu. Bom, para a gente concluir, irmãos, se é verdade que estamos a uma geração da extinção, como disse o pregador, e que esse grande desafio de conectar gerações, ele só vai acontecer se a gente cumprir o desafio de formar sucessores. Eu vou repetir isso para você de uma outra forma. Se não formar sucessores, a gente não conecta gerações. Vocês estão entendendo isso? Vocês vão entender isso melhor. Veja, há uma nota triste em Juízes. Eu já expus Juízes aqui na igreja. Até hoje foi o livro mais difícil de pregar para mim. E talvez se eu pregasse de novo seria mais difícil. Os maiores desastres e tragédias da Bíblia estão escritos em Juízes. E o que era Juízes? Era uma teocracia, irmãos. O governo de Deus sobre o povo de Israel, onde ele levantava pontualmente juízes para liderar. Não tinha monarquia, ok. Mas tinha juízes escolhidos e levantados por Deus. O juiz morria, o povo voltava para a idolatria. Sabe onde começa todo o problema? Lá no início do texto. Juízes capítulo 2, verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Irmãos, isso aqui é uma das notas mais tristes do Antigo Testamento. A geração que dormiu com os antepassados, ou seja, que morreu, nada mais e nada menos é a geração de Josué. Lembra? Moisés formou um sucessor. Josué entra com essa nova geração de Israel, que era uma geração extraordinária, na Terra Prometida, que vai vencer batalhas, que vai renovar sua aliança com o Senhor, que vai conquistar terras. Mas essa geração morreu. E aí surgiu a nova geração. E a pergunta é: cadê os sucessores? Para quem Josué passou o bastão? Eu não vou botar a culpa toda em Josué, né? Mas eu coloco a culpa no povo, nessa geração. Ei, a geração só vai terminar o seu trabalho quando ela puder dizer como Elias: Eliseu está pronto. Só assim, irmãos. E veja, Eliseu só está pronto quando Elias vai. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso desafio. Por isso, irmãos, eu quero falar rapidinho 2 coisas aqui.
já que o nosso desafio é esse, eu tenho que falar para toda a igreja, para todos nós, tanto para os Elias quanto para os Eliseus de hoje, tanto para a geração mais experimentada, mais experiente, que já tem um bom tempo de caminhada com Deus, tanto para a geração nova, aqueles que estão chegando, novos na fé, que daqui a pouco tempo, irmãos, serão os nossos sucessores. Nós vamos passar como a relva murcha e cai, e eles vão ficar aqui. Pense bem, antes da gente entrar, veja, isso é muito preocupante. Onde estão as 7 igrejas da Ásia Menor? Onde estão? Lá na Turquia, né? Alguém vai responder. Viaja para lá, vai lá ver. Você vai ver ruínas lá. Onde que estão a igreja? Onde que estão os grandes templos e igrejas da Europa? Da época da Reforma Protestante, cadê? Onde que estão? Com exceção da igreja de Spurgeon, que funciona até hoje, a maioria deles viraram bares. A maioria deles virou, sei lá, cafés. Quase não tem igreja, e as igrejas que tem estão mortas ou vazias. Bom, a gente tem que se perguntar o que aconteceu com os sucessores desses grandes homens. E aí, de novo, a responsabilidade é de tanto dos Elias quanto dos Eliseus. Rapidinho, 2 observações. Primeiro, tem muito Elias precisando sair da caverna para encontrar Eliseu. Preste atenção nisso, rapidinho. 1 Reis, capítulo 19, traz uma coisa aqui embutida no texto, muito especial para a gente. Você lembra? Elias está derrotado no capítulo 19. Ele está fugindo de Jezabel. Está desanimado, talvez em depressão, desesperado, com medo, se escondendo. Ele vai para o monte do Senhor, ele encontra uma caverna e se esconde lá. Presta atenção. Ele está dentro da caverna. Dentro da caverna não tem nada, irmãos. É tanto que a primeira coisa que Deus fala é: sai da caverna. Ele sai da caverna. Quando ele sai, Deus pergunta para ele assim: o que você está fazendo, Elias? Qual é o problema? Aí Elias, irmãos, despeja diante de Deus o problema. Ele fala um montão de coisas. Uma das coisas que Elias fala é: sou o único que sobrou. E ainda estão querendo me matar. Ou seja, eu sou o único que resta e mesmo assim não vou durar muito. Então me mata logo para acabar com essa história. Em outras palavras, a reclamação de Elias é sobre o que a gente está pregando aqui. A crise no coração de Elias é: eu não consegui formar sucessores. Ou até formei, mas os caras morreram. Em outras palavras, a geração acabou. Eu não conectei as gerações. Quando eu morrer, acabou o profetismo no norte. Acabaram-se os homens de Deus no norte. Só falta eu. Então me leva logo, já que está tudo acabado. Acabou. Ninguém se arrepende, ninguém larga a idolatria, acabou. Irmãos, Elias está errado de várias maneiras, é tanto que Deus vai corrigir ele. Primeira coisa que Deus fala: ei, para de reclamar, sai daí, volta pelo caminho que você foi e você vai ungir 3 pessoas, o rei da Síria, o rei de Israel, Jeú, e o teu próximo sucessor, Josué, filho de Zafate. Você vai ungir ele, porque ele vai ser profeta e vai te substituir no seu lugar. Veja, irmãos. Bom, Deus termina dizendo aquela frase célebre que nós adoramos de ler, quando Deus diz assim: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. Então veja, Elias, tu está errado de várias maneiras. Primeiro, que história é essa que ninguém se arrependeu? Tem 7.000 fiéis a mim. Que isso, rapaz? 7.000! Mais ainda, o ministério não acabou quando você parar. O ministério não termina quando você morrer. Tem um sucessor esperando por você para ser ungido. Irmãos, e a coisa mais extraordinária, não falei ainda. A coisa mais extraordinária desse texto é que quando Deus diz que tem 7.000 joelhos que não se dobraram, isso é o verso 18. Quando a gente avança para o verso 19, olha o que está escrito, conectado a essa palavra de Deus. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Olha só, irmão, que coisa extraordinária. Veja, Deus mandou ele ungir 3 pessoas, o rei da Síria, o rei de Israel e o profeta. Mas a primeira pessoa que ele encontra é quem? O profeta. Como se Deus estivesse dizendo para ele claramente: ei, tem 7.000 que não se dobraram. E quando você sair da caverna, você vai encontrar o primeiro joelho que não se dobrou. Em outras palavras, irmãos, Eliseu é uma resposta de oração de Elias.
Só que você entende que Elias não encontraria os fiéis, os remanescentes fiéis, nem tampouco o sucessor, se ele continuasse dentro da caverna. E esse, talvez, irmão, seja o primeiro grande problema da nossa geração hoje. Que nós temos pessoas capazes na igreja. Nós temos pessoas com tempo de crente, com tempo de vida cristã, com conhecimento teológico, com capacidade de liderança, com dons e talentos extraordinários, mas estão dentro da caverna. Ei, nem todos estão desanimados como Elias. Quem está na caverna hoje, nem todos estão em depressão espiritual como Elias estava. Não. Simplesmente, irmãos, podem estar desmotivados. Ou até ocupados demais. Com o quê, pastor? Sei lá, com qualquer outra coisa. Às vezes coisas até importantes. Mas, irmãos, de todas as coisas importantes que a gente tem, a mais importante de todas elas é garantir que a próxima geração vai continuar o ministério. Porque se ela não continuar, se você não formar sucessor, sabe o que vai acontecer? O ministério morre. Tudo que a gente construir, irmãos, desmorona com uma velocidade surpreendente. Destruir é muito mais fácil que construir. Mas a gente quer fazer o que está escrito no Salmo 89, verso 1. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua felicidade, ou melhor, fidelidade, por todas as gerações. Bom, segundo e último lugar, falamos para os Elias, mas também tem que falar para os Eliseus. Veja, tem muito Eliseu precisando aceitar o seu lugar de servo. Às vezes tem até Elias querendo ensinar, mas está faltando Eliseu para querer aprender. E aprender, irmão, não é fácil. A gente acha que aprender tem que ser do jeito que a gente quer, da forma como a gente quer. E desculpa, mas a pandemia deixou a gente preguiçoso. Deixou. A gente não quer nada que ver com coisa presencial. Eu sou um. Adorei o sistema EAD. Adorei. Muito bom. Fiz uma pós agora EAD maravilhosa. Mas, irmãos, tem coisa que não dá para fazer no EAD. O primeiro erro daquela escola de ativação profética era esse. Se existisse transferência de unção, se existisse isso, se eu pudesse transferir a unção que está em mim para outra pessoa, se isso fosse possível, isso não seria online, irmãos. Até porque Eliseu não está do outro lado do Jordão. Lembra? Eliseu não ficou em Jericó. Se ele fica em Jericó, ele não recebe. Entendeu, irmãos? Tem coisa que só face a face para fazer. Imagina, eu vou consolar alguém. Ah, não, eu dou uma ligada pelo telefone. Tá, irmãos, claro. Tudo isso contribui, ajuda. Mas é muito diferente você estar presente, dar um abraço naquela pessoa. Não é diferente? Por isso que João, quando escreve a terceira carta que a gente pregou aqui, e ele fala para Gaio, que provavelmente está doente, ele fala assim, eu tinha muito mais para te escrever, mas não quero falar com você com tinta e pena. Eu quero vê-lo face a face. E é isso, irmãos, isso que é especial. Bom, voltando para o Eliseu. Eliseu, irmãos, para a gente finalizar, ele ainda será atrelado a Elias. E ainda será reconhecido como servo de Elias, mesmo depois da partida de Elias. Lá na frente, capítulo 3, verso 11, está escrito assim, mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Não tem homem de Deus? Não, tem sim, tem um servo de Elias aí. Elias foi embora, a gente não sabe para onde, mas tem um servo dele. Essa palavra no hebraico, na verdade não é uma palavra, é uma frase no hebraico, que a gente traduz por auxiliar, sabe o que significa literalmente? Significa aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. É uma expressão idiomática da época ali, né? Uma expressão cultural, para se referir ao servo mesmo. Porque pode ser que você esteja interpretando servo aqui no sentido simbólico, né? Mas não, irmão, Eliseu não era servo no sentido simbólico. Ele era um servo humilde. E ele fazia as funções mais humildes que Elias precisava. Em outras palavras, literalmente, Eliseu era como uma espécie de seminarista e diácono ao mesmo tempo. Aí, André. Eu pensei em você na hora. Um seminarista diácono, irmãos, que literalmente está servindo Elias.
Como isso é belo, mas como isso é diferente dos nossos dias. Porque geralmente, não falando do André, claro, mas os seminaristas de hoje, os futuros pastores, missionários, líderes, enfim, aqueles que deveriam ser os nossos sucessores, quando começam, já começam mal. Porque acham, pastor, mas eu estou 2 anos, eu nunca subi no púlpito. E pensam assim, poxa, mas eu podia fazer tal coisa, eu podia fazer outra coisa. E aí pensam apenas na vitrine do ministério, naquilo que as pessoas veem. E se você parar para pensar, a gente faz muito mais do que pregar, irmãos. A gente prega um dia na semana. Às vezes, o pastor seminarista prega, então a gente nem prega. Por quê? Porque o nosso trabalho vai muito além de pregação. Como seria bom só pregar? Mas a gente tem que atender, fazer gabinete, estou reclamando não, estou dizendo como é. Atender, fazer gabinete, visitar, consolar, ajudar. Fazer reunião da obra. Né, Clodovil? Resolver problemas é o tempo todo. Quem está na reunião da obra tem que pensar assim, o pastor está aqui, eu estou aqui, mas o pastor está em vários outros lugares também. Não está só aqui. Por isso que o pastor erra bastante. Entendeu? Mas é isso, irmãos. Não estou reclamando, só estou mostrando para os irmãos entenderem que esse ministério passa pelo serviço humilde e servil. Se não passar, não vai vingar. Não será sucessor. O ministério não vai continuar. Essa é a fórmula que Eliseu nos ensinou. Veja, primeiro, ele tem tempo de caminhada, 10 anos servindo. Tempo de caminhada. Segundo, ele não tem pressa em substituir o seu mestre. Quando os camaradas estão dizendo, Elias vai ser levado, ele responde assim, cara, eu sei disso, mas não vamos falar mais nisso, não. Sabe por quê, irmão? Porque ele está triste. Ele está triste, irmão. Né? Hoje é um tal de derrubar o tapete, é um tal de inveja, irmãos. Você prega num lugar cheio de pastores, está todo mundo te olhando com cara feia, com medo. Quem é esse cara mais novo falando aí? Quem é essa pessoa? Quem é esse fulano? Quem é esse ciclano? Onde ele estudou? De onde ele veio? E aí começa aquela entrevista de emprego. Irmão, a gente só quer pregar o evangelho. A gente não quer derrubar o tapete, puxar o tapete de ninguém, derrubar ninguém. Bom, terceiro, ele não se sente pronto para o ministério. Por isso o seu pedido. Essas 3 coisas são as marcas evidentes de alguém que está pronto para o ministério. Eu repito, não é alguém que está se preparando, é alguém que está pronto. Quem está pronto para o ministério está dizendo, eu não sou capaz. Eu não quero que seja adiantado. Eu não tenho pressa de ir para o ministério. Tem que ser assim. Porque quem fala isso, quem pensa isso, sabe no coração que o ministério é muito maior do que ele. Ele sabe o que ele vai enfrentar lá. Por isso a mensagem para Josué é ser forte e corajoso, rapaz. Não temas, não te espantes, porque eu sou contigo. Porque, irmãos, o ministério é muito difícil. Bom, aqui eu encerro falando qual é o papel do seminário e da igreja nisso tudo. Irmãos, o seminário é muito importante, tá? Como eu disse, são as escolas de profeta da época. Mas grava isso no seu coração. A escola de profeta não formou Eliseu. Quem formou Eliseu foi Elias. É possível que Eliseu tenha passado pela escola, tá? É possível que Eliseu já era um discípulo de profeta. É possível que Eliseu era um homem estudado. Mas a escola de profeta não forma Eliseu, assim como os seminários de hoje não formam pastores. Seminário forma estudiosos da palavra. Quem forma pastor é o outro pastor. Assim como Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Paulo e Timóteo. Isso continua acontecendo. Bom, e qual é o papel da igreja então? O papel da igreja, irmãos, é que esse pastor vai formar o outro pastor na vida da igreja local. E essa igreja local vai reconhecer esse ministério. Veja, irmãos, não formamos pastores no ar-condicionado da sala de reuniões, no nosso caso. Para algumas igrejas, né, no ar-condicionado da sala de biblioteca. Não é isso? Não é assim que se forma pastor. Pastor tem que estudar muito, tem que, enfim, fazer muitas coisas, assim como missionário, assim como todos os outros líderes. Porém, é na vida da igreja que esse pastor será formado. Bom, irmãos, esse é o nosso desafio. São muitas dificuldades, eu reconheço. Mas o peso que está sobre nós é muito grande.
Nós somos uma geração abençoada. Temos a Bíblia nas mãos. Temos liberdade para pregar. Se daqui a uma geração vier a perseguição ou qualquer outro grande problema acontecer, não teremos desculpa para dizer: ah, não, a igreja acabou porque veio perseguição. Ah, não, a igreja acabou porque mudou o sistema. Ah, a igreja acabou porque... Não, irmãos. A responsabilidade ainda será nossa. Nós temos que cantar os feitos do Senhor para todas as gerações. Essa é a nossa responsabilidade. Responsabilidade de todos nós. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que vem sobre nós nessa manhã, Senhor. Vem nos alertar para um grande problema, na verdade um grande desafio, Senhor, que é: precisamos formar homens e mulheres que vão dar continuidade ao nosso ministério. Ah, Senhor, tão bom quanto ver o Senhor nos usando, é ver o Senhor usando aquelas pessoas, Senhor, que um dia foram os nossos discípulos, os nossos aprendizes, os nossos servos, mas que hoje também são obreiros aprovados diante do Senhor. Ah, Senhor, levanta, Senhor, homens e mulheres com o espírito de Elias nesse lugar. Homens e mulheres que entenderam o seu chamado, a sua vocação, e que se sentem prontos, Senhor, não para crescer, não para aparecer, mas para ensinar jovens ao caminho do serviço. Mas também levanta, Senhor, jovens, ou até idosos, pessoas, Senhor, que se sentem ainda em dificuldade e que precisam aprender, que precisam ganhar maturidade, que precisam crescer no ministério e servir. Que essas pessoas entendam que o caminho, Senhor, para o ministério passa pelo serviço, às vezes exaustante, às vezes pesado, mas esse é o caminho para servir o Senhor na tua obra. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Fala, Senhor, e nos ajuda a juntar todas essas gerações que estão aqui, tanto a geração, Senhor, da maturidade, quanto a geração dos mais novos. Que a próxima geração seja melhor que a nossa. Que aconteça, Senhor, o que aconteceu com Elias e Eliseu. Elias era extraordinário, Eliseu foi muito mais. Elias fez milagres, Eliseu fez muito mais. Então que isso também aconteça com a nossa igreja. Que quando a gente passar, e talvez isso esteja muito perto, a gente não sabe, mas se a gente passar, que a próxima geração seja muito mais extraordinária do que a nossa geração. Em nome de Cristo nós oramos, para a tua glória. Amém e amém. Graças a Deus.